Vamos iniciar mais um episódio do AviCast. Agora, uma conversa mais profunda com Thales sobre a viagem que o Colégio Avicena fez para a China, Coreia do Sul e Hong Kong. Thales, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafa. Boa tarde a todos. Vamos então falar sobre a nossa incrível viagem para Coreia, China e Hong Kong. Queria começar perguntando para o Rafa, o que foi essa viagem, Rafa? Nossa, que pergunta marcante. Então, só para a gente dar um pouco de contexto para essa conversa, acho que uma lição importante é que você deve sempre estar rodeado de pessoas que têm interesses alinhados aos seus. Pessoas que talvez estejam até em sua frente em alguns aspectos, né? Isso foi algo que o professor Lima sempre disse. Nós fomos a Bet Educar neste ano e fomos visitar o stand de um de nossos parceiros. Foi o stand da Systemic Bilingual. E depois de conversar muito sobre o programa bilíngue que nós desenvolvemos aqui no Avicena, a Vanessa, fundadora da Systemic, falou: olha, eu tô indo para a China, eu vou visitar algumas escolas por lá para ver como eles estão usando a inteligência artificial na educação. Você não gostaria de ir junto? E nós logo de cara ficamos bastante interessados. Então eu e Thales fomos junto a uma delegação de educadores brasileiros para visitar escolas, universidades e empresas de tecnologia na Coreia do Sul, na China e em Hong Kong. Foi uma grande experiência, né, Thales? Foi muito legal. O Rafa estava super entusiasmado, eu fiquei um pouco reflexivo no momento. Será que a gente vai? O Oriente super diferente e olhando para trás valeu muito a pena, foi fantástico, a gente conheceu culturas muito diferentes das nossas. Os países aqui no Ocidente eles têm, apesar de terem algumas diferenças, tem várias coisas que são semelhantes, enquanto no Oriente a gente percebe que as coisas mudam bastante. Até um exemplo é a própria comida. De um país para o outro já tinha uma grande diferença. Não tem mais o garfo, né? Olha, e pra gente falar um pouquinho, começando essa conversa, Thales, você volta pro Brasil mais entusiasmado ou mais preocupado com a educação em nosso país? Olha, Rafa, vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira, com relação à educação no Colégio Avicena, eu volto muito entusiasmado, porque nós aprendemos muitas coisas legais que nós aplicaremos aqui no colégio. Tivemos uma visão bem diferente do que nós enxergamos aqui no Ocidente em relação à utilização de tecnologias e principalmente inteligência artificial. E a segunda parte, com relação à educação no Brasil em geral, eu acho que eu volto mais cético, não pelo que o Brasil em si vem fazendo, mas sim pelo modo de pensar que é muito diferente. No Oriente eu vi que na Coreia do Sul e na China eles têm uma mentalidade muito de utilizar a tecnologia para o bem da educação, de informar os alunos como utilizá-la da melhor forma, ao invés de ficar problematizando esse uso de tecnologia, enquanto aqui no Brasil eu não vejo esse modo de pensar tão tecnológico em prol da educação. Então, no Colégio Avicena, eu tenho certeza que nós vamos... o Rafa vai falar posteriormente, colocar mudanças em prática, mas no Brasil não seria tão otimista. A verdade é que a gente percebia, e principalmente olhando as notícias enquanto nós estávamos lá, né? Que no Brasil muito se discute, muito se espera decisões que vêm do governo ou de outras pessoas, enquanto que na Coreia e na China, principalmente na China, né, apesar de existir um governo que é muito centralizador e que dita todas as regras, existe uma cultura nas escolas e nas pessoas de olharem para as novas tecnologias e falarem assim: poxa, agora existem novos horizontes, a gente precisa aprender sobre esse negócio e usar da melhor forma. E algo que chamou nossa atenção foi que todas as escolas usavam inteligência artificial, mas em graus diferentes. Então, havia aquelas escolas que estavam mais avançadas, que os alunos já usavam no dia a dia, que eles criavam grandes projetos que enchiam os olhos. E existiam escolas que ainda estavam
começando, estavam bem experimentando uma coisinha ou outra, mas todas estavam olhando para essa tecnologia e pensando em como elas poderiam utilizar da melhor forma, né? Enquanto que quando a gente volta para o Brasil, no nosso colégio a gente já está desenvolvendo um curso de inteligência artificial, né? Toda semana os alunos estão tendo aulas para usarem de maneira ética e usarem da melhor forma possível, mas isso é o nosso colégio, que a gente está sempre buscando coisas novas. Quando a gente olha a nível Brasil, a gente vê que a adoção é muito diferente, né? Muito mais pro lado de realmente se preocupar e falar, não, talvez seja algo do mal, do que de olhar para as possibilidades que a inteligência artificial traz. Dentre esses colégios que nós visitamos, um deles em Hong Kong estava começando a utilizar a inteligência artificial. Nós perguntamos para eles sobre a programação, eles falaram, não, aqui a gente está começando com 8 horas por ano. E justamente esse ano, 2026, o Colégio Viceno, o Colégio Arquimedes, nós começamos com uma programação igual ou superior a 8 horas por ano. Então, acredito que estamos nos desenvolvendo para aperfeiçoar o ensino de inteligência artificial com os alunos e com a equipe. O que acontece, né? A gente desenvolveu um curso de IA pensando muito no PISA de 2029, que vai cobrar conhecimentos relacionados à inteligência artificial. Em um primeiro momento, nós criamos um curso de 8 aulas, né? O Colégio Avicena, o Colégio Arquimedes, eles têm como característica hoje não terem o celular no dia a dia. Algo que nós vemos como muito positivo, né? Sim. Porque Principalmente com os mais novos. Principalmente com os mais novos, porque os alunos são obrigados, de certo modo, ou mais motivados a interagirem entre si, a irem para a mesa de ping-pong, a conversarem, né? Enquanto que antes nós percebemos uma ansiedade maior em toda troca de aula e também o celular servia como um refúgio, porque se eu ainda não tenho amigo, eu vou ficar usando o meu celular. E agora não tem mais isso, né? Isso, de certo modo, é uma pequena barreira o uso da inteligência artificial em sala, mas nós acreditamos que hoje os benefícios de não se ter celular no dia a dia superam as barreiras que isso traz, né? E a ideia é ensinar os alunos ao máximo, de forma tanto teórica quanto prática, mas cada vez mais começar a usar tanto para o estudo em casa quanto para o desenvolvimento de projetos. Isso é o que a gente viu bastante lá. Nós vimos bastante. E, Rafa, queria saber, logo de cara na Coreia, você sentiu que a sociedade era muito diferente no Brasil ou era mais parecida? Então, um cuidado que eu tive em todos os lugares, assim, existem viagens e viagens, e a maneira que eu gosto de viajar é de aprender ao máximo sobre o lugar que eu tô. Então, a viagem que nós fizemos era muito intensa. Estávamos sempre visitando algum lugar, sempre conversando com educadores asiáticos ou até com os educadores do nosso grupo, porque outros grandes colégios estavam lá. Por exemplo, o diretor do Colégio Bandeirantes, o Emerson, um abraço para você, Emerson, estava lá com a gente, né? A Vanessa, criadora da Systemic, e outros grandes diretores e grandes educadores. Então a gente estava conversando e trocando muitas experiências entre eles. Mas nos momentos em que isso não acontecia, por exemplo, no ônibus, indo para alguma escola, eu ficava pesquisando sobre os lugares. E tentando aprender o máximo possível. Então eu aprendi sobre a história da Coreia, né? Claro que não tudo, porque é coisa demais. História contemporânea. Aprendi um pouco sobre a história da Coreia, aprendi um pouco sobre a história da China, aprendi um pouco sobre a história de Hong Kong, inclusive gravei alguns vídeos sobre isso no meu Instagram, Facilita. Tem alguns resuminhos, algumas curiosidades. Mas não era necessário ler muito para perceber algumas mudanças marcantes, né? Então é curioso porque a Coreia do Sul é um país que se destaca demais em educação. Tanto que já foi primeiro colocado no PISA em mais de uma edição. O pessoal lá estuda muito, né? É um dos vestibulares mais concorridos do mundo, junto com o da China. Eles têm uma cultura de estudos muito forte. Mas eles não falam inglês, né? Isso foi algo que chamou a nossa atenção, porque a gente queria conversar e perguntar coisas e a gente não conseguia, porque praticamente ninguém falava inglês, né? Então a barreira da língua era real. E além disso, não só a maneira de você falar, mas também a maneira de ler. Você se sente um analfabeto, porque os escritos são todos diferentes. Então, essa é uma mudança muito significativa.
A própria paisagem é muito diferente, né? Ela é bem Ásia, quando a gente pensa em filmes asiáticos, é exatamente aquilo ali. Eu brinquei que eu me sentia num Digimon, muitas vezes andando na rua, né? Então era sim muito diferente. E depois aprendendo, você aprende sobre a história e você vê que ela é muito impactante. Então, por exemplo, na Coreia, eles foram divididos em dois países na Segunda Guerra Mundial e passaram por uma situação de pobreza forte, né? O PIB da Coreia do Sul era muito inferior ao PIB per capita da Coreia do Sul, era muito inferior ao PIB per capita do Brasil, lá em 1960. Mas a Coreia do Sul se desenvolveu de forma muito agressiva, né? E hoje é uma potência tanto em termos acadêmicos quanto em termos econômicos, né? Então, sim, é muito diferente. E a cultura eu enxergo também como sendo muito diferente. O pessoal lá, eles têm um apreço ao estudo que é marcante. Sabe que a primeira conversa que nós tivemos com o professor na Universidade Yonsei, o professor ele falava sobre tudo que ele estava desenvolvendo com um orgulho que era notável, né? Então ele contava as aulas que ele lecionava e você vê que ele estava muito orgulhoso de tudo aquilo. Não era só um trabalho, mas era uma questão superior para ele, né? O que você achou? Você achou de cara muito diferente ou não? Você achou parecido de certo modo? Não, eu achei muito diferente. Você comentou bastante da Coreia. Eu vou falar um pouco da China então. Então, em relação à Coreia, é semelhante o fato de que as pessoas não falavam inglês, com exceção de Hong Kong. A gente visitou Beijing e visitou Shenzhen. Então, nos hotéis que supostamente as pessoas estariam treinadas a falar inglês com os turistas, eles não conseguiam ter uma conversa constante, então o pessoal não falava inglês. Nas próprias universidades era difícil os alunos que conseguissem falar inglês, mesmo alunos de doutorado ou pós-doc. Nas empresas é onde nós víamos um nível um pouco maior de inglês, acredito que pelo fato de a empresa ter sedes ou filiais em outros países, então os funcionários, os colaboradores conseguiam falar melhor, mas em geral na China, eu não sei se pior ou no mesmo nível, as pessoas não conseguiam falar inglês. Em Hong Kong, que faz parte da China também, mas num outro sistema, eu senti que as pessoas falam um pouco melhor inglês devido ao passado, que era uma colônia britânica, mas as pessoas que vieram da China ou que não são naturais de Hong Kong, eu senti que eles têm mais dificuldade em falar inglês também. Então a barreira linguística existe tão forte na China quanto na Coreia. E em relação, como você começou a falar um pouquinho de China, muitas vezes as pessoas têm uma ideia da China de que é um país pobre, sofrido, que as pessoas comem insetos. Isso é a realidade na sua visão ou não? Olha, eu também li várias curiosidades sobre a China, fui pesquisar, e o que acontece com a China é que na China há uma desigualdade. Nós visitamos Beijing e Shenzhen, e nessas duas cidades são cidades que você não vê população de rua, você não vê diferenças nos carros nas ruas, então os carros eles praticamente têm todos o mesmo nível e é um nível alto. Então, igual ao Brasil? Eu diria que bem superior. Então, por exemplo, lá na China eu vi, é difícil precisar, mas cerca de 60%, 70% de carros elétricos nas ruas. As ruas eram muito silenciosas. E carros das marcas chinesas, dentre elas BYD, claro, mas carros que seriam considerados bem caros aqui no Brasil. São carros que aparecem bastante lá, ônibus elétricos, inclusive, que aqui nós não temos. Até fazendo uma comparação com Hong Kong, eu vejo que na China é muito mais uniforme, na China mainland, enquanto que em Hong Kong tem mais carros a combustão, devido à influência ocidental, e os carros eles têm um desnível maior. Então, em Hong Kong você via alguns Porsches, Tesla Modelo S, mas também outros carros um pouco mais antigos, enquanto que na China era muito mais nivelado, mais eletrificado. Então, nessas cidades, a gente não viu morador de rua, com exceção de um em Hong Kong, mas Shenzhen nenhum, Seul nenhum, Beijing nenhum. Mas a gente viu que nas pesquisas eles tiram a população de rua, levam para outras cidades, levam para outras regiões, e que a China é bastante desigual. Então, é um país maior que o Brasil em população, maior em território, então é difícil falar para a China como um todo, mas nas cidades que nós vimos um país que nos últimos anos teve uma melhoria absurda
na riqueza, na educação, na tecnologia principalmente. Então, muito impressionante de se ver. O que você acha? Eu compartilho da sua visão. Então, as cidades que nós visitamos da China, né? A gente acabou também indo para uma terceira cidade, Guangzhou. Acho o nome. A gente foi de trem só para jantar. E, assim, elas não ficam devendo para as grandes cidades americanas, em termos de grandiosidade, em termos de quão modernas elas são. Os carros muito modernos, as ruas eram avenidas de, assim, 5 faixas e você não ouvia barulho, né? Além de ter muitos carros, tinha aquelas motinhas elétricas que era uma loucura máxima, porque subia na calçada, buzinava para você, tinha um monte de bicicleta, muita gente e bastante moderno, né? O pessoal lá muito simpático, mas não era todo mundo que falava, poucas pessoas falavam de fato, mas às vezes a gente usava um tradutorzinho e sempre fomos muito bem tratados. Agora, uma discussão que existe bastante, e eu vou te perguntar, eu quero saber a sua visão. A China é comunista na sua visão, Thales? Olha, vou falar da minha visão, depois você pode complementar com a teoria que você estudou, mas assim, a China, ela delimita até onde a iniciativa privada vai, e não atravessando esses limites, ela é totalmente capitalista. Então, as pessoas abrem suas empresas, as pessoas buscam ganhar mais dinheiro, as pessoas buscam enriquecer, elas têm liberdade de abrir as suas empresas para vender os seus produtos ou seus serviços. É claro que dentro de um certo limite, não atravessando o limite do partido. O partido coloca os limites, nenhuma empresa pode ser maior que o partido, nenhuma empresa pode ser mais influente que o partido, mas você não atravessando os seus limites. Existem várias montadoras de veículos elétricos, existem as empresas deles de aplicativos, existem os restaurantes deles, existem as empresas de turismo. Então as pessoas têm a capacidade aí de empreender na China e existem essas suas certas limitações. Eu acabei pulando a sua pergunta, você perguntou se na China o pessoal come inseto. Isso é mais uma coisa de turista. A gente viu lá em Beijing, tinha a barraquinha que vendia escorpião, aranha, algumas coisas assim, mas era coisa de turista. No dia a dia, até a gente falou com o nosso guia, o Jason, mas isso não é algo que eles comem e os chineses comem. Normalmente o prato mais comum lá é o noodle com carne de porco, com carne de frango. Esse seria o padrão chinês. Em relação à carne de cachorro, não é o hábito, mas eles têm sim alguns festivais lá de comer comida de cachorro, gato bem menos frequente em certas regiões. Mas, então, voltando para a sua pergunta principal, com certeza capitalista, mas com certos limites impostos pelo Estado. O que você me diz? O Estado, a organização da economia chinesa é muito diferente, né? Então, eles próprios se definem e nas aulas de economia eles ensinam que o nome do sistema não é capitalista, mas é um socialismo de mercado com características chinesas. Então, se for para a gente explicar, o Estado, ele é um Estado meio semideus. Ele dita todas as regras, inclusive o Estado chinês reconhece 5 religiões, mas elas precisam ser adaptadas para respeitarem o Estado. Eles ensinam sobre política nas escolas e desde cedo a gente viu isso, né? Um grande cartaz, um grande painel, na verdade, na sala dos professores que fala, olha, você precisa colocar os interesses do partido acima de tudo, e etc, etc. Isso é ensinado nas escolas. Então, o Estado dita as regras e eles traçam planos de longo prazo e eles vão seguindo esse plano, né? Inclusive, essa é uma das características que traz uma vantagem para a China, porque eles criam lá um plano de 50 anos, ficam seguindo o plano por 50 anos, que é diferente do que acontece em países mais democráticos, porque muda o governo. Quando muda o governo, eles muitas vezes decidem desfazer o que estava sendo construído para falarem que eles que começaram algo novo, né? É um exemplo de que na China existe essa livre iniciativa. Nós pesquisamos e sabemos também, nós vimos alguns Teslas lá, e a Tesla tem a sua maior fábrica na China, em operação atual. Nós vimos McDonald's na China, nós vimos Subway na China, nós vimos Burger King na China, que são empresas norte-americanas. Acho que o Burger Starbucks, King, né? O Starbucks tinha muito na canequinha. China. Então, as empresas norte-americanas estão presentes também na China. É possível abrir uma empresa lá, é possível empreender lá.
É claro que dentro das regras que o Estado de lá impõe, mas então é exatamente isso que o Rafa falou. Existem Eles essas. colocam regras fortes, né? Então, assim, a regra é essa e não tem mais conversa sobre a regra. Então, por exemplo, se a gente vai nessa direção, a gente vai nessa direção e acabou. Se você vai trazer o Facebook para a China, tá, só que eu, que faço parte do partido, tenho que ter acesso à informação dos usuários. Se você não concordar com isso, então você não pode ter o Facebook aqui. Tanto que não tem, né? Em 2010 eu li, eu não sei se foi 2010 ou 2006, acho que 2010, o Facebook era várias vezes requisitado para censurar posts na China, e aí eu não me lembro ao certo se, vamos dizer assim, cansou de fazer as requisições do governo, e aí o Facebook deixou as operações na China. Foi algo parecido com isso, mas então o Facebook não estava de acordo com as regulações impostas pelo governo chinês. O Facebook saiu então da China, não tem Facebook, não tem Instagram na China até hoje. Não pode usar, inclusive, né? Mas a regra do jogo o governo vai lá e coloca algumas regras, e são regras que ele acredita serem as melhores para o desenvolvimento do país e para a preservação da ordem, né? Então, o governo tem que ser respeitado, o partido precisa ser respeitado. Uma vez que você cumpre essas regras, aí você é livre para competir, e a competição na China é muito forte. As pessoas trabalham demais, elas sabem que se elas não agirem rapidamente, outras pessoas vão agir, vão tomar o lugar. Então eles competem muito e existe um desejo forte de enriquecimento. Depois de pesquisar sobre isso, eu decidi perguntar para nossa guia. Eu falei, escuta, mas você quer ficar rica? E ela olhou para mim com uma cara de, nossa, que pergunta esquisita, né? Porque é óbvio, ela respondeu, é claro que eu quero. Quem não quer ficar rico? Não, a gente quer ficar rico sim, temos que trabalhar e ganhar dinheiro. Então, isso na China acontece, existe desigualdade na China e etc, né? Contando um pouquinho sobre a história dela, por que muitas vezes as pessoas têm essa ideia de a China comunista, né? Eu diria que é por conta do nome do partido, né? Porque o partido, que é partido único e governa o país, é o Partido Comunista Chinês. É o PCC, que a sigla não tem nada a ver com a sigla Daqui do Brasil, mas o pessoal fala PCC lá, porque é o Partido Comunista Chinês, né? E a história um pouquinho qual é? Eles entraram numa guerra interna, que foi finalizada em 1949, né? E quem ganhou a guerra foi o Partido Comunista Chinês, que era liderado pelo Mao Tse-tung. E ele ganhou contra os nacionalistas, que eram liderados por Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek fugiu e foi para o Taiwan. Esse mesmo Taiwan que hoje a gente fica vendo se vai ter algum conflito com a China, né? E aí, Mao Tse-tung começou uma série de medidas para realmente tornar o país comunista. Então ele foi atrás da propriedade privada, ele colocou o Estado gigante. E anos depois, na conta, foram aproximadamente 45 milhões de mortos de fome, né, por conta das políticas dele. Uma vez que ele morre, vem para o poder Deng Xiaoping, e ele fala uma frase bastante marcante, que é muito citada quando você estuda Deng Xiaoping, que é: não importa se o gato é branco ou preto, contanto que ele caça ratos. Em outras palavras, não importa se é capitalista, se é socialista, não importa isso. O que nós queremos é o resultado final, que é o desenvolvimento do nosso país. Então ele começa a tomar algumas medidas que são claramente capitalistas, como a abertura do mercado chinês. E ele começa a fazer isso em um laboratório, né, que é uma cidade, era um vilarejo, uma vila de pescadores, tinha na época 30 mil habitantes, isso em 1980, né, ele começou no governo acho que em 78, 1980, ele olha para Shenzhen, que acho que é o jeito certo de falar, e fala assim: eu vou desenvolver esse lugar, vou começar a abrir porque é do lado de Hong Kong, a gente vai começar a fornecer produtos para Hong Kong. Isso foi em 1980. Nessa época Hong Kong era na Inglaterra. Hong Kong da Inglaterra. E aí, quando a gente olha hoje para Shenzhen, tem 18 milhões de pessoas, né? Então em pouquíssimo tempo se desenvolveu demais. Hoje Shenzhen é conhecido como São Francisco da China, uma das cidades mais modernas que existem, dá um show. E também falando sobre essa questão do capitalismo chinês, o Estado é muito mais atuante, não apenas nas regras, mas também no suporte ao desenvolvimento de empresas, né? Então ele atua como uma incubadora. Como assim? Ele fala: olha, eu quero que a China seja muito desenvolvida em termos de fabricação de carros elétricos. Então o Estado vai financiar isso. Eu quero que empresas venham aqui apresentar seus projetos.
E aí vão lá várias empresas apresentar os projetos, os planos, e ele seleciona algumas, vamos colocar lá que ele selecione exemplo, tá? 500 empresas. E ele começa a financiar as atividades dessas empresas. Passa um ano, ele olha para os resultados de todas elas. E aí, algumas delas param de receber financiamento, porque os resultados não foram tão bons. Outras têm seu financiamento renovado, vamos colocar lá, 200 empresas. E ele vai repetindo esse ciclo até que ficam com poucas empresas que se desenvolveram muito bem. Então o Estado tem uma participação no desenvolvimento das empresas também, o que é muito legal. A gente visitou um centro de pesquisas lá em Shenzhen que fazia justamente isso. Era uma junção do Estado com pesquisadores, universidades, empresas. Eles criavam patentes, eles criavam startups e conseguiam desenvolver bem. Um outro exemplo da participação do Estado na economia, nós visitamos uma empresa chamada TAL, T-A-L, e essa empresa era uma empresa que, antes da pandemia, funcionava como se fosse um Kumon. Era uma empresa de tutoring, mas mais para o vestibular deles, que é o Gaokao. E em um certo momento o governo decidiu por proibir esse tutoring porque, segundo o governo, deixava o ensino mais desequilibrado. Quem tinha condições conseguia pagar mais aulas particulares para passar no Gaokao, vestibular deles, e quem tinha menos condições não conseguia ter tantas aulas. Então o que o governo decidiu? Tutoring é proibido essas aulas particulares fora do período. E a Satol, que era uma das empresas que recebia, inclusive, financiamento do governo, teve sua receita caindo em mais de, não me lembro se 70%, 80%. Quase faliu a empresa. Quase faliu a empresa, as ações na bolsa viraram pó, e aí a empresa teve que se remodernizar, foi para um outro ramo, foi para o ramo de tecnologia educacional, soluções educacionais, dentre elas livros de inglês para serem vendidos nas escolas chinesas, livros em chinês mesmo educacionais. Hoje eles têm soluções de inteligência artificial na educação, nós os visitamos, e hoje o governo voltou a suportá-los financeiramente após essa remodelagem de negócio. Mas então é uma amostragem de como o governo pode ajudar as empresas a crescerem ou de repente mudar as regras e derrubar determinadas empresas que estavam, entre aspas, estáveis. E fala um pouco, Thales, sobre o que você observou na cultura de estudos nos países. Olha, seja na Coreia, seja na China, seja em Hong Kong, eles têm uma cultura de estudos muito mais disciplinada e consistente que no Brasil. Então, o que nós observamos? Seja na China ou seja na Coreia, as pessoas são muito reconhecidas pelo que elas estudaram. Exemplo, o Xi Jinping, hoje o líder chinês do partido, todo mundo sabe que ele estudou na Tsinghua University, que é a melhor faculdade da China, é a melhor faculdade da Ásia, e ele estudou engenharia química lá. Então as pessoas todas procuram saber o que os companheiros, o que cada um estudou, e elas são reconhecidas por isso na Coreia também. Então nós tivemos contato com o professor, o Rafa comentou, na Yonsei University, e ele contava dos projetos que ele fez com super orgulho e os seus parceiros também com admiração enorme. Então nós vimos uma cultura muito disciplinada. Lá, é claro que o vestibular aqui tem a sua importância, mas nós verificamos que lá o vestibular tem uma importância muito maior. Então, na China, eles fazem o Gaokao até no máximo 2 vezes por uma questão cultural de não ficar tentando várias vezes e parecer não tão inteligente. O Gaokao é o vestibular, o grande Enem chinês. Tá? O Gaokao é o grande Enem. Então, esse Gaokao define a vida do chinês. Se ele vai para uma universidade ou se ele vai para o ensino técnico. Se ele vai para uma universidade de ponta estudar engenharia, se ele vai para o ensino técnico também estudar determinada área. Então, é uma cultura muito voltada para os estudos, uma cultura muito técnica, disciplinada. Talvez não tão crítica, eles, em relação à sua própria história, na China principalmente, omitem determinadas coisas, mas uma cultura de estudos muito valorizada, seja na China, seja na Coreia, e que eu fiquei impressionado. O que você achou? O pessoal lá, eles não têm medo nem do trabalho e nem dos estudos. Para eles é normal, assim, um aluno que está no ensino médio estudar 14 horas por dia, porque daqui a alguns anos vai ter vestibular. Você perguntou para alunos, seja na China, seja na Coreia, quanto tempo eles estudavam para o vestibular, e
Várias respostas foram 14 horas. Era natural, não era assim, não, eu me destaquei. Não, não, não. Os alunos estudam 14 horas porque eles estão concorrendo, a competição é muito forte, né? Então, o que a gente enxerga? Não estou nem falando se é certo ou errado, mas no Brasil você tem várias opções, vários diferentes vestibulares, o que não é verdade nesses dois países, tem um grande vestibular, enquanto que aqui tem vários, mas também existem outros caminhos. Por exemplo, não, eu não gosto tanto de estudar, eu falo muito bem em público, então eu vou investir mais nessa área. As suas oportunidades neste sentido na China são muito mais limitadas, porque independente do caminho que você queira seguir, o Gaokao, o resultado do Gaokao que você conquistou é muito importante, né? É muito importante. E esse foi um ponto marcante, né? As pessoas estudam bastante, isso é cultural. Inclusive, o Gaokao foi neste último fim de semana e a cidade inteira para. Meio que vira enquanto os ônibus estão passando para levar os alunos para os locais de prova, tem uma galera na calçada com tambor, aplaudindo, com um pomponzinho, porque é muito forte na cultura. Eles têm uma cultura de estudos que é fortíssima, né? Não sei se existem países que estudam mais do que os países asiáticos, né? Até mesmo comparando por exemplo, a gente compara muito com os Estados Unidos, porque tem essa disputa para ver quem vai ser a maior economia de todas, e para mim é bastante claro que os chineses estudam muito mais, assim como os coreanos estudam muito mais, assim como o pessoal de Hong Kong estuda muito mais. Agora, também falando dessa parte, né, quando a gente fala de economia, né? Só saindo um pouco do assunto principal que a gente vai entrar, que é a parte da educação. Quando a gente fala de economia, hoje a gente tem liderando a economia mundial os Estados Unidos, a China vem atrás. Você acredita, Thales, que daqui a algum tempo a China vai passar os Estados Unidos e se tornar a principal potência econômica ou não? Olha, Rafa, a gente conversou isso previamente, aqui a gente vai divergir, eu vou falar a minha opinião, depois vou passar para você falar a sua, e o público vai ter as duas opiniões. Eu acredito que não passa, e eu vou explicar o meu motivo, depois vou perguntar a sua opinião, mas eu acredito que não passa porque eu acredito que, embora essa cultura de estudos e trabalho é fantástica, eu admiro muito, eu acredito que o fato de você ter determinadas liberdades favorece a atração de determinados talentos. Então, eu vou dar um exemplo. A gente visitou a Moonshot Academy, que é uma das escolas chinesas de referência em Beijing. E lá os alunos chineses, são alunos de alta renda, eles são preparados para estudarem fora. Então, estudar fora. Os alunos de lá, a gente perguntou para a direção, nenhum fica na China. Então, essa escola, que custa cerca de $50 mil por ano, 250, 300 mil por ano escolar. Reais, né? Reais. Os alunos que se formam, eles vão para universidades internacionais, e eu perguntei para quais países, e eles falaram 60, 70% dos Estados Unidos. Eles querem estudar lá. Que eles querem estudar nos Estados Unidos, 20% Inglaterra e o restante Singapura. Ou seja, a maior parte dos alunos dessa escola, que é uma escola de alto padrão, que os alunos aprendem inteligência artificial, aprendem várias matérias, aprendem a falar inglês, falam inglês melhor do que a maioria do pessoal na China, esses alunos acabam optando por estudar, em sua maioria, nos Estados Unidos. E a gente teve a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, tanto na minha universidade, quanto na sua, quanto na sua pesquisa. Nós vimos muitos chineses, nós vimos muitos indianos, vimos muitas pessoas de fora que acabam tendo a oportunidade de ir para lá, e alguns acabam gostando e tendo a oportunidade de ficar no país. Então é um país que acaba atraindo talentos de diversos países do mundo e acaba favorecendo esses talentos a ficarem lá. Então, por essa questão, não exclusivamente pelos nativos de lá, mas vamos dizer, pela oportunidade e reconhecimento dos talentos estrangeiros, eu acredito que os Estados Unidos têm uma vantagem em relação aos outros países, porque eles retêm talentos do mundo todo. Inclusive, ontem eu vi na internet um brasileiro, que é referência em determinada área de tecnologia. Ele tá morando nos Estados Unidos, ele hasteou uma bandeira brasileira em sua casa. E aí ele recebeu um conselho de um norte-americano olha,
mantém essa bandeira, mas coloca uma bandeira americana do lado, ou então toma esse presente, uma bandeira dos Estados Unidos junto com a bandeira norte-americana, porque a gente está feliz com você aqui, a gente valoriza você, mas é importante você também nos valorizar. Então eu acho que eles têm um algo aí que, para mim, é o temperinho para que a China pudesse ultrapassar os Estados Unidos. Eu andei pesquisando e a China não favorece as pessoas de fora a morarem e fazerem sua vida na China. Então é super difícil você conseguir um visto para conseguir ser um residente permanente na China. Não que nos Estados Unidos seja fácil, mas nos Estados Unidos, se você for muito bom em alguma coisa, você com certeza vai conseguir um visto para permanecer no país, enquanto na China isso é muito mais difícil. Você trabalha, você estuda, mas tem um tempo você vai embora. Então, para mim, esse é o principal fator, não pela educação, pelo sistema norte-americano, não. É mais pela atração de talentos internacionais. O que você acha, Rafa? É muito legal ouvir você falar, porque justamente eu sempre vou tentando aprender e refletir, né? E quando eu estava na China, eu estava convencido de que era uma questão de tempo e a China ia passar um trator nos Estados Unidos, assim, porque eles têm uma cultura de esforço que é ímpar. O pessoal, eles querem trabalhar um monte, eles estão dispostos a se dedicarem demais, uma coisa que eu nunca tinha visto, tanto nos estudos quanto no trabalho. E eles já têm 1,4 bilhão de pessoas morando lá, então eles são muito grandes. Um dos mitos é que os produtos chineses fabricados na China são muito baratos por conta das condições precárias de trabalho, porque eles escravizam pessoas. E isso talvez fosse verdade no passado, e hoje não. Hoje, os produtos são produzidos na China, são baratos por conta da infraestrutura que eles têm. Então, eles se modernizaram a um ponto que é mais barato fazer lá. Não por conta de exploração, mas porque eles são mais modernos, porque eles são mais automatizados. Isso somado a um monte de gente que estuda muito. Então eu falei, olha, não tenho o que fazer. E aí quando você falou isso para mim a primeira vez, eu fiquei refletindo, porque de fato, eu lia sobre a China e eu já admirava a China. Visitando a China, eu passei a admirar ainda mais em alguns aspectos. Eu também. Mas assim, eu não tenho vontade de me mudar para a China. Eu nunca pensaria assim, e se eu me mudar para a China? Por outro lado, para os Estados Unidos eu já pensei, e eu acho que é um país que seria mais receptivo. E eles fazem isso de fato. Os Estados Unidos, eles atraem mais pessoas e as pessoas ficam por lá. Não por ser um país perfeito, longe disso, tem lá alguns pontos que críticas. não são muito legais, né? Mas porque é mais atraente. É muito inconveniente você não poder usar o aplicativo que você quer na China, ou não poder entrar no site que você quer. Então, essa não questão... estudar a própria história, fazer perguntas e não poder responder. Isso para nós é muito esquisito, né? Quando você nasce na China e está acostumado com isso, e você vê sua vida melhorando, você meio que fecha os olhos, não liga tanto, porque afinal, você morava num lugar que não tinha banheiro, você tinha que usar um banheiro compartilhado, e passou um tempo você começou a ter um banheiro próprio, com água quente, o seu apartamento foi aumentando, você fala, isso é legal, acho que o governo manda bem. Agora, para quem está acostumado a poder falar sobre qualquer assunto, a estudar e pensar de forma muito crítica, é esquisito neste sentido dar um passo para trás, né? Então, hoje eu coloco isso em consideração, eu acho que é uma boa disputa. Eu acho que é uma boa disputa econômica entre os dois países, né? É claro que dá pra gente se aprofundar muito mais para ter uma opinião ainda mais afiada. Mas vamos falar agora daquilo que a gente mais prestou atenção, que é a questão dos estudos. Vamos lá, Rafa. Você sentiu que o pessoal está com medo de inteligência artificial lá? Essa é uma parte muito legal. A gente foi visitar, então eu tenho curiosidade, sempre tive, não apenas sobre a inteligência artificial, mas sobre a educação. Tanto que em 2013, eu e o professor Lima visitamos escolas na Finlândia e na Rússia para entender como elas se organizam, como elas incentivam a arte, a leitura, e foi uma viagem marcante. E um dos pontos dessa visita foi justamente para entender a mesma coisa, mas com um foco especial em inteligência artificial. Então o que a gente percebe? Por um lado, a oportunidade que a gente vê é que não é que o pessoal está absolutamente na frente e todas as escolas têm um programa estruturado e todas as crianças respiram inteligência artificial. Como eu falei há alguns minutos atrás, as escolas têm diferentes níveis de maturidade nesse assunto, mas todas elas estão abertas. Então eu não ouvi uma única pessoa falando, puxa, eu tô com medo da inteligência artificial porque ela vai tomar os empregos.
não existiu essa fala nunca, né? Agora, as pessoas estavam muito interessadas em descobrir como elas usariam a inteligência artificial para ampliarem as possibilidades. Então não existe guerra nenhuma contra a IA. O que existe é como eu uso esse treco da melhor forma para ter o maior impacto possível. Sua leitura foi a mesma? A leitura foi a mesma, a gente chegou a comentar um pouquinho no início da nossa conversa, seja na Coreia, seja na China, seja em Hong Kong, eles têm um pensamento muito de desenvolvimento, de melhorar e não de ficar focado nos malefícios em relação à inteligência artificial. Uma coisa legal que a gente viu na Moonshot também, que eles fazem os projetos desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Dentre os projetos utilizam inteligência artificial e nesses projetos eles discutem a parte ética também. Então não é que a gente fala, não, eles usam IA e não discute a parte ética. Eles discutem sim a parte ética, mas é que eles não ficam problematizando. Eles discutem os limites, discutem o que é legal fazer, o que não é legal fazer e passam isso para os alunos. Ao invés de pensar, não, dá efeito negativo, vamos deixar de lado e deixar com que os alunos utilizem antes de as escolas ensinarem. Então eles têm um pensamento muito desenvolvimentista nesse lado, que eu achei muito interessante. A verdade é que assim, né, os estudantes vão usar a inteligência artificial. Então, Não tem como proibir o aluno em casa de não acesse o chat GPT. Vai usar e é realidade e acabou. Então é melhor tentar treinar esses alunos para que utilizem da melhor forma possível e de forma ética. E a gente vê que eles pensam dessa forma, né? E é o que nós pensamos também. A China se desenvolveu de forma muito forte, né? Então contei um pouco a história. Então, pensa, há pouco tempo eles estavam morrendo de fome e hoje é uma das maiores potências econômicas do mundo, né? Muito moderna. Teve uma frase que mostra o tamanho desse desenvolvimento rápido, que foi no nosso guia. A gente estava conversando com o nosso guia e era curioso porque ele tinha receio de falar sobre alguns assuntos, né? Não queria estar sendo gravado a nenhum tempo, a nenhum momento, porque, puxa, podia dar problema para ele. E em um momento ele falou, olha, sabe que a gente não está acostumado a ter tanta comida o tempo inteiro. Para nós isso é relativamente novo. Sabe que teve uma vez que minha filha falou para mim, eu tô com fome. E eu respondi para ela, fica com fome, faz parte ter fome, é normal da vida. Eu nunca tinha nem pensado nisso, né? E é algo que passa na cabeça deles porque eles viveram isso. A filhinha dele não viveu, mas ele viveu esse momento de não ter comida disponível o tempo inteiro. Ele até brincou, falando o quanto a filhinha pesava, e falou, você tá muito pesada, isso não é bom. Achei muito curioso essa parte, né? Legal, então sobre inteligência artificial, esse ponto, né? E na Coreia, nas universidades também, eles passaram lições marcantes, principalmente em relação aos combinados que eles fazem com os alunos, né? Muito legal. Então, na Coreia, a gente sentiu que as universidades que nós visitamos, que eram as 2 melhores do país, elas estavam bem estruturadas. Nós fizemos algumas perguntas importantes, que inclusive a gente vai comentar que implementaremos em breve no Colégio Avicenna. Mas uma das perguntas nós fizemos ao professor de engenharia, se eles ensinavam cálculo pelo método tradicional, e se eles davam as tarefas para os alunos calcularem integral, derivada, como estava funcionando isso depois da adoção da inteligência artificial. E o professor respondeu muito firme e categórico, dizendo que eles aprendem cálculo da maneira tradicional. Então, o aluno senta lá na sala, aprende a derivar, aprende a integrar, não tem muitas novidades com relação ao ensino de cálculo. Mas a grande novidade foi para a tarefa. Se as tarefas forem do tipo calcule a integral, calcule a derivada, resolva esse problema, simplesmente tarefas mais para testar se o aluno sabe ou não sabe, alguns alunos iriam fazer por conta própria, outros iriam utilizar a inteligência artificial para realizar essas tarefas, e isso despertaria um sentimento de injustiça dentre os que fizeram de verdade. Então eles modificaram as tarefas na universidade, e hoje eles testam, eles verificam se o aluno aprendeu os conceitos básicos dentro de sala. Então existem mais tarefas dentro de sala, por exemplo em cálculo,
Enquanto que nas tarefas extra-classe, são mais projetos, são atividades que os alunos devem utilizar inteligência artificial, ou podem utilizar inteligência artificial, mas devem citar em sua biografia do trabalho. O que você achou deste... Acrescentando, né, esse mesmo professor, ele falou muito sobre a importância de se ensinar inteligência artificial. Então, você vai estudar na Yonsei University, você tem cursos de IA logo no começo da sua graduação. Por quê? Porque eles querem que você use a inteligência artificial o máximo possível como uma grande ferramenta ao longo da sua graduação. Então, logo no começo, eles já te ensinam a usar da melhor forma. E algo que chamou muito a atenção na Seoul National University foi o treinamento que eles dão para os professores. Então, hoje, você não se forma mais professor na melhor universidade da Coreia se você não tiver concluído algumas matérias de IA. É imperativo que você estude inteligência artificial para ser professor. Ah, mas eu quero ser professor e não quero estudar IA. Não tem mais essa possibilidade. Você precisa estudar inteligência artificial. Porque eles já enxergam que os horizontes são outros. Te traz muitas outras possibilidades. Então tem que estudar inteligência artificial. Está no currículo, está na grade. Rafa, então, sabendo dessas novidades, existirão mudanças no Avicena devido a essa viagem? Com certeza, né? Essa viagem trouxe grandes reflexões. Nós percebemos que alguns pensamentos, algumas direções que nós já tínhamos decidido seguir estavam corretas, outras que precisam mudar um pouco. Eu acho que um dos pontos que reforçou é a parte de trazer inteligência artificial com mais força. A gente já tinha decidido que os alunos deveriam aprender inteligência artificial, tanto que nós montamos o nosso curso, hoje de 8 aulas, e a ideia é que ele seja utilizado não apenas como uma matéria, mas também dentro das outras matérias. Então a gente teve a apresentação de um aluno que criou uma mini escola para ele mesmo, e ele tinha que aprender inglês. Só que ele tinha dificuldade, então ele usou inteligência artificial para criar um programinha que ia ajudando no treinamento. Esse é um grande uso de IA, não é que ele usava o ChatGPT para responder uma pergunta, não, ele usou o ChatGPT para criar um aplicativo, né, simples, mas que atuava como tutor da língua inglesa. E a ideia é que a inteligência artificial faça cada vez mais parte da vida dos nossos alunos e também dos nossos professores. Tanto no dia a dia dos alunos, quanto também, né, outra mudança importante que nos fez refletir é o treinamento do professor, que a gente já havia marcado um treinamento para a nossa equipe, mas a gente vê que não é um treinamento no ano, tem que ser algo mais consistente. Por quê? Porque o professor é aquele que mais deve defender o uso da inteligência artificial. Então ele tem que ser um grande especialista, que foi algo que a gente viu muito na Coreia. E tem uma outra parte que você está responsável agora, meu amigo Thales. O que é essa outra parte? A outra parte é que em todas as escolas, ou na maior parte das escolas que a gente visitou de educação básica, eles possuem matérias mão na massa, que são o PBL, no caso, aqui no Brasil, onde os alunos são introduzidos a projetos. E nesse projeto existem os professores de diversas matérias, geografia, matemática, física, por exemplo, que eles auxiliam os alunos na resolução dessa situação-problema. Então, os alunos são apresentados a um problema e, junto com a ajuda dos professores, os alunos trabalham nesse projeto com a ajuda do professor e entregam, existem projetos que são mensais, existem projetos que são semestrais, anuais eu vi um pouco mais, não vi na verdade nenhum anual, mas projetos para alunos do 6º ano até a 2ª série do ensino médio. Isso a gente vai colocar em prática no Colégio Avicena. Nós estamos também em contato com o pessoal com o Emerson no Colégio Bandeirantes, que eles utilizam o STEM desde 2011 ou 2012, o Emerson nos passou, e a gente vai implementar no colégio o STEM ou STREM, dependendo da série, que a sigla significa o S de Science, T de Technology, o R se tiver Robotics, o E de Engineering, o A no Bandeirantes é Arts, mas no A a gente viu nos países asiáticos é Artificial Intelligence, e o M Mathematics. Então, o acrônimo de STEM ou STREM, mas basicamente a junção aí de diversas áreas do conhecimento para resolver problemas de vida real.
Muito legal, muito legal. E assim, a Ásia tem uma cultura muito diferente e nós visitamos colégios de diferentes níveis, né? Tanto alguns particulares que tinham uma infraestrutura incrível, outros que tinham uma infraestrutura mais modesta. E a ideia é tentar trazer o que eles estão fazendo de modo adaptado para a nossa realidade e adequado à nossa filosofia. Então, no Colégio Avicena, nós acreditamos que é importante que o aluno tenha as melhores ferramentas possíveis e aprenda as melhores ferramentas possíveis para que ele se desenvolva hoje e para que ele possa continuar se desenvolvendo no futuro. Por isso que a gente está sempre buscando aprender, sempre buscando trazer o que há de mais novo para os nossos alunos. Tanto que antes da viagem já tinha curso de inteligência artificial, já tinha programa bilíngue, já tinha aula de robótica. Mas, além dessa parte poder ser melhorada, é importante destacar que a parte humana é, a nosso ver, a parte mais importante. Então, o olhar nos olhos, nós nos ouvirmos, isso é insubstituível, não tem tecnologia que substitua, não tem tecnologia que entre no lugar. O acolhimento é algo que a gente está sempre discutindo. Então, uma das falas muito marcantes para mim foi de um diretor, que ele fala assim, olha, inteligência artificial é super legal, a gente treina os alunos, mas mais importante é que eles se sintam bem, se sintam ouvidos e entendam que eles são, cada um deles, muito, muito importantes. Esse mesmo diretor trouxe uma fala muito legal, que mostra como o ser humano é insubstituível, quando ele fala assim, a procura pela carreira do professor aumentou depois da inteligência artificial, porque todos nós percebemos que é uma carreira que não vai ser substituída. Vai mudar, mas não vai ser substituída de forma alguma. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Olha, eu vou comentar algumas curiosidades aqui para a gente encerrar o podcast, depois eu vou fazer algumas perguntas rápidas para o Rafa. A gente nem treinou isso, tá? Vamos lá. Na China e na Coreia, o alfabeto deles são totalmente diferentes. Um não consegue entender o outro, seja por linguagem escrita ou oral. Em relação a Hong Kong, o idioma oficial de Hong Kong é o cantonês e o inglês. Então, para quem não sabe, inglês é idioma oficial em Hong Kong, enquanto na China o idioma oficial é o mandarim. Do mandarim para o cantonês, eles têm algumas divergências. Segundo eles não conseguem se entender em linguagem oral. Um não entende o outro. Mas em linguagem escrita, segundo o nosso guia, ele consegue entender o cantonês, que seria o chinês tradicional. Enquanto que na China eles aprendem em linguagem escrita o chinês simplificado. É um pouco confuso isso, mas então existem dois chinês na linguagem escrita, o simplificado e o tradicional. Na China mainland eles falam o simplificado e na China Hong Kong eles escrevem o simplificado e em Hong Kong eles escrevem o tradicional. Se você abrir o Google Tradutor e selecionar chinês, você vai ver que tem essas duas opções. Né? Tem as duas opções. Enquanto Taiwan que o Rafa falou que é onde o Chiang Kai-shek fugiu, é um território bem diferente. Nós não visitamos Taiwan, mas nós pesquisamos. Taiwan eles falam o mandarim, que seria a língua China mainland, e eles escrevem o chinês tradicional, ou seja, o igual em Hong Kong. Taiwan é um território bem diferente de Hong Kong. Hong Kong a gente viu, tem forte influência do governo chinês, embora opere num sistema próprio, enquanto Taiwan não tem influência alguma do governo chinês. Eles não se consideram chineses, inclusive, a população de lá. Então vai ter um certo dilema aí aí no futuro. Mas, Rafa, eu quero saber de você. Algumas perguntas com respostas rápidas. Qual foi a cidade que você mais gostou? Nossa, é difícil, hein? Eu gostei muito de Beijing. Beijing. E você? Eu responderia Shenzhen. Próxima pergunta. Se fosse para morar nessas 3 cidades, qual você escolheria? Na verdade, 4 cidades. Shenzhen, Seul, Beijing e Hong Kong. Seul. Queria para a capital da Coreia. Eu escolheria Seul também. Próxima pergunta de curiosidade. Qual a comida que você mais gostou? A comida coreana, fantástica, incrível aquela comidinha. Eu também vou responder aquela coreana. Qual que é o nome mesmo? Bibimbap, alguma coisa assim. É um bolo com várias coisas misturadas. Era bem natural. Coisas misturadas assim, ovo, uma carninha, um arroz, uns vegetais, tá? Não era nada de outro planeta. O que você mais gostou de visitar na viagem? A muralha da China. Para mim, sempre quis visitar esse lugar e foi muito impactante.
Olha, eu vou dizer que eu não sei se eu sempre quis visitar a Muralha da China, mas eu fiquei impressionado com a construção, ainda mais se a gente pensar no contexto histórico, é bem chocante. Próxima pergunta. Você achou que na China a censura era maior ou menor do que a esperada? Nossa, eu fiquei chocado com o tamanho da censura. Eu achava que era uma coisa assim, mais ou menos, meio migué. Não, eu me senti um pouco no livro 1984. A gente estava sendo vigiado o tempo inteiro, tinha câmera em tudo quanto é canto, você não pode visitar um monte de site, a gente não usou o Wi-Fi de nenhum hotel, porque se usasse aí desligava o VPN e não podia usar, né? Por outro lado tem o lado bom. Qual é o lado bom? O lado bom da censura ou o lado bom das câmeras? O lado bom de a censura e as câmeras também interligadas, né? O lado bom é que, assim, na China, super seguro. Então, a gente comentou que tinha muitas câmeras pro nosso guia, e ele falou, não, mas isso é bom. Aqui você pode deixar as coisas em qualquer lugar que ninguém vai pegar. E de fato, E, de fato, acontecia muito isso. Então, a parte das câmeras trazia essa segurança. segurança gigantesca. Um país muito seguro. Tem mais pergunta rápida? Você tem alguma? Não foi ensaiado essa parte, não pensei em perguntas rápidas. Mas foi muito legal. Foi uma super viagem e a gente vai buscar sempre trazer o que existe de mais moderno. Haverá outras viagens, né? Alguns alunos pediram viagens internacionais também. A gente já conversou com o professor Anderson para a gente ver sobre isso. Né? Esse gosta de viagem. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um episódio do Avicast. Thales, obrigado. Muito obrigado, Rafa. Um abraço, pessoal.